Fala pessoal, tudo bem com vocês? Às vezes a gente tá pensando em gravar um vídeo, tentando fazer alguma coisa e pensa num projeto que às vezes é muito difícil, vai dar muito trabalho, ou então depende de outras pessoas, e muitas vezes a gente faz um roteiro gigantesco, fica dias e dias pra conseguir fechar as arestas, grava, dá 100 visualizações só. Então é complicado você escolher o tema, e muitas vezes a gente tenta alguma coisa que seja rápido, fácil e que seja interessante pro público. E isso às vezes vem aquele bloqueio criativo sobre, sei lá, o que a gente pode falar. E nesse ponto não tem nada melhor do que vocês nos ajudando. Eu vou, a partir de agora, não sei com que frequência, mas eu vou às vezes escolher algumas perguntas que o pessoal me deixa no Twitter, ou que pode, às vezes até nos comentários aqui no YouTube mesmo, sobre algum tema jurídico que a pessoa tem uma dúvida. Então, se você tiver uma dúvida e quiser deixar, não é garantido, mas às vezes a gente pode gravar um vídeo como eu vou gravar hoje, no caso sobre a questão da culpa e do dolo. Um abraço pro João Bogan, ele que deixou essa pergunta lá no Twitter pra mim, eu vou ler ela pra vocês aqui, vou colocar na tela. Tássio, você poderia fazer uma explicação pra diferenciar dolo eventual e culpa consciente? Eu acho que, assim como eu, muitos têm dificuldade em diferenciar ambos, principalmente depois que o dolo eventual foi citado no caso do rapaz negro que foi executado no Carrefour. Grato. Bom, pra isso a gente precisa falar rapidamente antes sobre culpa e dolo. Lá no artigo 18 do Código Penal, ele faz a discriminação dos tipos de crime que a gente tem, que é o crime doloso, que são aqueles crimes em que a pessoa tem a intenção ou ela assume o risco de causar o resultado, e os crimes culposos, em que a pessoa agiu ou por imprudência, por negligência ou por imperícia. O dolo, como nós vimos ali, a gente fala ou a pessoa quis agir intencionalmente, o que a gente chama de dolo direto, ou assume o risco de fazer, o que nós chamamos de dolo eventual. Vamos diferenciar um pouquinho os dois. O dolo direto é quando eu quero produzir um resultado, eu tô agindo de maneira a produzir aquele resultado e vou e faço e cometo um crime. Por exemplo, eu quero matar alguém, eu chego e dou um tiro na pessoa. Ou então, deixa eu usar um exemplo bem clássico aqui, para vocês entenderem, que depois eu vou colocar o dolo eventual do lado da culpa consciente, que nós vamos falar mais pra frente. Digamos que eu sou... sei lá, trabalho no circo, sou atirador de faca, sou extremamente hábil, e uma pessoa vai e se apresenta pra ficar de alvo com uma maçã em cima da cabeça. Eu quero matar aquela pessoa, então eu simplesmente desfiro a faca direto no peito daquela pessoa. Pá! Eu tinha intenção inequívoca de matar e cometi o crime de homicídio. Isso é dolo direto. Agora, existe outra situação, por exemplo, em que eu sou um atirador, ou eu não sou um atirador de facas, eu não tenho habilidade, eu não tenho nada, e a pessoa tá ali e para e põe a maçã em cima. Uma pessoa normal, uma pessoa consciente, não vai jogar uma faca naquela situação. Agora, se eu posso simplesmente adotar a seguinte premissa: ah, eu vou jogar faca, que se dane se eu matar o cara ou não matar. Eu não é necessariamente o que eu tô querendo, mas tanto faz o resultado, sabe? Eu tô tocando foda-se, por assim dizer. Então eu jogo a faca e eventualmente acertei e matei aquela pessoa, eu vou responder como crime doloso, como crime não necessariamente intencional, mas como crime em que eu assumi o risco de causar o resultado. Vários exemplos que a gente tem, por exemplo, de crimes que são com dolo eventual, é quando o cara fura o sinal vermelho. O cara fura o sinal vermelho, ele tá assumindo o risco de causar um acidente e matar alguém. Então esse crime também é tratado com dolo eventual. E nós tivemos recentemente não, talvez 10 anos assim, uma inversão na jurisprudência, né, nos tribunais, nos julgamentos dos tribunais, que passaram a entender que você dirigir embriagado e causar um acidente com a morte de alguém, você deixa de responder por culpa e você passa a responder por dolo eventual, porque a partir do momento que você ingeriu álcool, você saiu dirigindo, você assumiu o risco de causar aquele acidente. É questionável, existem pessoas que não concordam com esse entendimento, mas hoje ele é amplamente aceito dentro dos tribunais. E o que é a culpa? Culpa é quando você produz um resultado sem querer ter produzido aquele resultado. E a culpa, geralmente, ela acontece por 3 fatores. Ela tem a questão da negligência, que é quando você não toma um cuidado devido. Sei lá, por exemplo, eu tenho uma arma e deixo a arma numa gaveta de fácil acesso, alguém pega e acontece um acidente em casa. Então eu negligenciei uma norma de segurança de esconder ou de proteger bem aquela arma. Por imprudência, que é, no caso, não negligenciar, mas é você agir de uma maneira descuidada. Então, por exemplo, quando eu acelero o carro e vou além da velocidade permitida numa rodovia, vou, sei lá, o dobro da velocidade que é permitida naquela rodovia, eu estou agindo com imprudência, eu não estou sendo cuidadoso na direção daquele carro. Então, eventualmente, bati o carro e matei alguém. Eu não estava querendo causar aquele acidente, mas eu fui imprudente, eu tenho culpa no cartório. E a última forma de culpa é a imperícia. A imperícia é quando você não é apto a
não tem, como eu posso dizer, as condições de você tá manejando, por exemplo, uma arma. Eu nunca mexi numa arma, ou eu nunca dirigi um carro, não tenho carteira nem nada, e vou e mexo, ou saio dirigindo e tal, e acabo causando um acidente. Então, por exemplo, eu não tenho carteira, tenho 15 ou tenho 25 anos, nunca dirigi na minha vida, pego o carro para dirigir e acabo atropelando alguém. Eu agi, né, por imperícia e acabei causando um acidente. Vou responder culposamente. E agora chegando, né, na parte central do vídeo, que é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Eu não falei ainda sobre o que é a culpa consciente. A culpa consciente, ela é uma modalidade de culpa que ela foi construída mais dentro dos tribunais e da doutrina, que ela diz respeito a uma pessoa que não tem intenção de causar o resultado, mas ela consegue prever que aquele resultado vá acontecer. Só que diferente do assumir o risco, em que assumir o risco denota um certo desdém, sabe? Tipo assim, tô nem aí pra essa situação. A culpa consciente, ela acontece ou por um erro, ou por alguma coisa que acaba dando errado, mas a pessoa não quis produzir aquele resultado. Aquele resultado acabou sendo realmente um acidente. O exemplo mais clássico que a gente tem de culpa consciente é do caçador. Por exemplo, tem dois amigos que estão no mato lá caçando, e de repente um deles vê o alvo, sei lá, um bicho no meio do mato, e ele vê que o amigo dele tá perto, e ele mira, e ele sabe que ele é bom, uma pessoa realmente que tem curso, sabe atirar, é bom de tiro ao alvo, ele mira no animal, mas ele vê que o amigo tá perto, e ele sabe que aquilo é perigoso, mas ele confia no alvo, ele confia no taco dele, ele confia que a mira dele não vai falhar. Infelizmente acaba falhando e ele acaba, por exemplo, matando o amigo. Essa situação, ela é diferente do dolo eventual, porque o dolo eventual, a pessoa não liga para o resultado, ela tá pouco se importando. Aqui não, aqui a pessoa não queria produzir o resultado. Então, basicamente, essa é a diferença. A diferença, ela é subjetiva, é na intenção da pessoa, sabe? Na culpa consciente, a pessoa não tem intenção, ela tem a intenção de não cometer o crime. Ela tem a vontade de acertar o alvo e não a pessoa ir por algum motivo, sei lá, acabou chacoalhando, tremendo, respirou, acabou acertando o amigo dele. A culpa consciente é isso, o dolo eventual não. Outro exemplo, por exemplo, de dolo eventual é, eu tô na beira de um prédio, eu olho eu não olho para baixo, tem um vaso na beirada do prédio, eu moro no 10º andar e eu simplesmente chego, vou dar um tapa aqui nesse vaso, vai cair no chão. Se cair na cabeça de alguém, caiu. Pode ser que caia, pode ser que não caia, eu nem vi se tem alguém vindo ou não. E cai e mata alguém. Então, ali você vai responder pelo crime de dolo eventual. Agora, por exemplo, a pessoa tá ali, ela vai jogar alguma coisa da janela, ela olha e vê que tem alguém longe, ela faz uma conta. Pela velocidade e tal, vai cair antes daquela pessoa passar. Então ela não tem vontade de causar o resultado, ela fez até uma conta que justificaria aquilo e ela acaba, por exemplo, jogando aquele objeto e, infelizmente, sei lá, o vento ou outra coisa acaba desviando, ou ela fez uma conta que ela acabou se equivocando e ela causa um acidente que mata alguém. Aí nós estamos falando de culpa consciente. Não sei se ficou claro que chega. Se não ficou bem claro, deixe aí nos comentários que eu vou comentando, vou tentando responder, vou tentando arredondar as arestas para vocês. Beleza? Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve.